Obrigado, Roger, por ter Imagina. aceitado o convite agora que já Isso. tá vacinado, né? Com as É, 2 doses. mas vacinado, ainda tô de máscara e com voz do bem. É, do Bane do Batman. É, mas foi bom você ter tocado nesse assunto logo de cara, porque é uma coisa que me enche muito o saco. O pessoal não sabe o que que é, né? O QI alto. Daí eles imaginam que é um cara infalível, imagina que é, pô, eu tenho que Coisa de saber série, né? Que o cara sabe tudo de memória. isso, tem que fazer raiz quadrada de cabeça, sabe? Não é Saber a isso. distância do Sol até a Terra. Fala E assim, não que é isso. distância tá a minha mão aqui de você? É, tá, Porra! pá. E tem, não, eu gostaria de falar bastante sobre isso, inclusive, porque, por exemplo, o Romário, fala, pô, o Romário, ele, na hora de dar um passe na cabeça do Ele tem uma atacante, inteligência. exato, Como foi que chama isso? É uma inteligência pra aquela coisa. Tem um eu não nome sei, isso. inteligência muscular ou o que É, seja, mas alguma não é só coisa. isso, porque ele decora a força que ele tem que bater, É, ele faz um cálculo de vento, do cara do correndo, cara deslocando. correndo, exato. Exatamente. Então, tudo isso, o QI é uma capacidade de processamento muito alto, você vê outras coisas. Um Então, piloto de corrida. Imagina quanta isso. coisa ele tem que estar. Não, um piloto de corrida, o pentelho no trânsito que não sai da esquerda, né, sabe, o idiota, porque ele não percebe que ele está causando um congestionamento atrás É, dele, ele está atrapalhando todo mundo, entendeu? Então tudo isso, e ao contrário, seria o cara que vê, pô, que vou passar de faixa aqui, vou sair logo, e tem a noção de todo o seu ambiente, do certo. que ele está causando. Então, por exemplo, eu vejo muita falácia hoje em dia. Os caras não percebem que estão usando essas coisas. Inclusive, isso tem a ver com me chamarem de bolsominion, essas besteiras. Também porque o cara usa um negócio, sabe? Ah, Um tá vendo? aspecto. Um aspecto tentando provar outro. E nem É, quase nunca entendeu? entendi. Tá vendo? Ele fez isso, portanto. Não, não tem esse Você é São portanto. Paulino, Eu sou São mas Paulino, né? você não é só São Paulino. É isso que eu É. tô querendo dizer. Aham, isso. Você São Paulino não te define porque não existem Claro. milhões de pessoas É. que são São Paulinas. O que Não, que é então eu vejo isso, principalmente a imprensa, gente que cai na narrativa e tal, e daí fala, ele é bolsonarista. Não, meu, eu sou praticamente um senhor Spock dele, um cara que é lógico assim, entendeu? E eu vejo o cara usando um artifício enganoso e eu falo, não, cara, e aqui, ó? Daí fala, tem que falar do Lula. Mas sim, porque você está usando a mesma coisa. Recentemente um boçal aí fala, o Roger tinha que morrer, tem que morrer sofrendo. Quer dizer, Caramba! o cara é anti-ditadura, mas advoga que é a mesma coisa para mim, entendeu? Ah, É, não, você tem que pensa sofrer, você tem diferente que, de mim, tem tem que que ser morrer. torturado e tal. E eu falo, bicho, que porra é essa, cara? É. Entendeu? Eu sou frontalmente contra o Lula, contra o PT, contra o socialismo, que é um negócio que não deu certo em lugar nenhum. Todo mundo que mora num país socialista, você falou ver a A Zoe Zoe Martini veio veio aqui, aqui, né? os caras Cubana. querem fugir, não tem ninguém fugindo dos Estados Unidos para Cuba, sabe? Eu morei lá nos Estados Unidos e isso eu não tinha, eu cresci durante a ditadura militar, né, ou durante o regime militar É. e não aconteceu nada comigo, entendeu? Com meus amigos, eu não via todo esse negócio que hoje em dia promovem como se fosse uma coisa geral, assim, acontecia, tava toda hora, sei lá, o tanque na rua, a polícia caçando gente. Não, eu levei uma Mas, fita mas, normal. mas sumiu umas Sim, pessoas. sumiram, A Leda, 434 pessoas morreram, a Leda mas falou aqui, né, que o Gabeira, não estou advogando que fosse um um período paraíso, né? legal, mas eu estou falando que não se compara, por exemplo, com a Stalin, Venezuela, com Cuba. Cuba fuzilava gay, fuzilava todo mundo que nem era contra, como acontece na Coreia. Quer dizer, então tem que ver a coisa toda. big picture, E né? eu vejo, porra, o Lula vai falar, mas o Bolsonaro está sendo corrupto. Eu falo, não, o Lula, não tem ninguém mais corrupto que o Lula, ninguém roubou mais que o Lula. E não era esse o lance, não é comparar quem é mais ladrão, entende? Era justamente a filosofia. O Lula está aí falando que vai
censurar a mídia, e tá todo mundo, que bacana, tem que regular a mídia e tal. Entendeu? Ele pegou o dinheiro que a gente tinha aqui, deu para Cuba, deu para tudo quanto é ditadura, essa sim, ditadura de esquerda pelo mundo, e o pessoal releva porque tem sabe, hoje em dia até máscara, por exemplo, tem cara que não usa máscara porque o presidente não usa e tal, então você usar máscara, cara, eu não... Se você fosse tão bolsonarista, você fala, então eu sou contra a não máscara. tem essas coisas assim, isso Não é um parece pacote, né? personagem de novela, sabe? É o pacote que você compra o vilão. Esse é o vilão, ele é o vilão, ele fuma, ele bebe. Ele xinga, ele quer a morte. Entendeu? As pessoas não são assim, não né, são cara? assim, cara. E eu vejo não, isso... E essa coisa aconteceu, desculpa, eu não terminei de falar, mas eu morei lá nos Estados Unidos e eu não... Quando foi isso? Eu morei em 1979 e 1980, Tá. antes do ultraje. Antes do traje. Até então eu não tinha nenhuma consciência política, só o que eu tinha era o seguinte, você não deve falar mal de general em público, você não pode dar mal. Mas para mim, comunista, terrorista, nazista, era vilão de filme. Eu não sabia porra nenhuma, essa que é a verdade, entendeu? Cheguei a perguntar pro meu irmão que estudou na USP, falava, mas o que é direita, esquerda e tal, né? Mas, enfim... Eu comecei a me interessar, ou me inteirar do que é essa coisa, quando eu fiz um comentário, que é outra coisa que o brasileiro gosta muito, para não passar recibo, fala mal do político. O que está acontecendo? Os políticos. Sim. Eu já fiz isso, entendeu? Tá falando É fácil, você vai na TV e fala, os políticos são ruins, entendeu? E... eu fui, quando eu morei nos Estados Unidos... Fez um sotaque meio do Maluf, agora os políticos são ruins. Obra do Maluf, lembra? Foi só porque eu moro lá, perto do... Obra de Maluf. Mas eu aprendi isso lá, porque eu morando nos Estados Unidos, eu era o ilegal, eu era o pobre, eu era o latino. O que, sabe, lavava chão, eu era o que entregava pizza, o latino, certo? E mesmo assim, todo mundo me tratava bem, porque, não, você tem um emprego, foda-se. Nesse emprego eu ganhava bem, entendeu? Fosse entregando pizza, fosse lavando o chão. E daí que eu comecei a me tocar, porque eu escrevi Inútil, apesar de quando eu voltei para cá, falei, porra, a gente não toma conta da gente, entendeu? As coisas não são feitas para a gente, são feitas para aqueles caras que estão lá em cima mesmo e tal. E nessa época eu também, põe a culpa nos políticos e foda-se e tal. Mas acho que em 2006 eu falei mal do governo na internet, no Twitter, e sofri uma patrulha cruel. De qual governo você está falando? Era governo do Lula. Do Lula, tá. Falei mal do governo, alguma coisa, pensei, normal. Isso é normal. Todo mundo fala mal do governo. Claro. E daí eu comecei a ver o que era isso, comecei a estudar sobre Gramsci, sobre esse marxismo cultural, como chama? Espiral do silêncio, e comecei a ver que tipo de gente são essas pessoas. Eu falei, não, agora sim eu vou me posicionar, porque isso daí agora é pessoal a coisa, sabe? Porque eu vivi vivi na ditadura, vivi no governo do Lula, o cara, para mim não muda muito, sabe? Não é, eu sempre quis a mesma coisa, eu queria que aqui tivesse mais liberdade, imposto menor, sabe? Acesso às maravilhas que o mundo tecnológico produz, ciência, tudo. A gente está atrasado e a gente hoje em dia está menos atrasado, mas ainda é uma a gente sempre viveu sabendo que não, a gente está atrasado. Tem outros, a gente vive falando, né? Porque nos Estados Unidos, porque na Europa, porque no Japão. Então, eu quero estar lá. Aí a gente tem condições de estar lá. Então não é questão de, você é Bolsonaro contra... Não, eu sou contra o Lula, muito, sabe? Contra esse tipo de coisa, muito. Porque é uma coisa óbvia para mim. Sabe, na Polônia é proibido você ser comunista. É que nem ser nazista. Caramba. Na Polônia, entendeu? O comunismo é proibido. Porque a Polônia sofreu dos dois lados. Você sabe disso, né? Saíram os nazistas, entraram... O soviético foi tão ruim quanto. Eu fui pra lá, os caras têm um ódio, cara. Eles sofreram dos dois lados, cara. Que louco.
Mas não sabia que era proibido lá, que era que nem nazismo. Então, Cara. para mim é uma coisa óbvia. Ele fala, ah, não, mas o Lula não é comunista. Ah, aqui não tem comunista. Claro que tem uns partidos que se chama Partido Comunista do Brasil. Aí tem outro, socialismo com liberdade, que sabe o pessoal? Não existe isso, socialismo com liberdade. Socialismo é, tem que ser controlado. É. Qualquer Estádio um que grande. se arvore a dizer o que o outro tem que fazer, está errado.